Vamos ficar em pé? O texto é Filipenses capítulo 3, os versos 12 a 14, onde lemos o seguinte: não que eu já tenha obtido, não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado. Mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Que o Senhor nos ajude a compreender a sua palavra. Amém? Podem sentar. Qual é o alvo da sua vida? Quando você era criança, alguém já lhe perguntou: o que você vai ser quando crescer? E normalmente a gente diz que vai ser aquilo que a gente mais admira. E nem sempre é aquilo que depois a gente vai ser. Mas e para você que já é grande? O que você vai ser quando crescer? Tá bom, Enzo? Tudo bem? Tá joia? Deus te abençoe, viu? Amém. O que você vai ser quando crescer? Porque a Bíblia manda que a gente cresça. Lembram-se? Lá em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18, diz: antes crescei na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. Aí eu pergunto, qual é o seu tamanho? Qual é a sua estatura espiritual? Porque Paulo, escrevendo aos Efésios, ele diz que ele deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à estatura completa de Cristo. Então nós estamos em crescimento, sabiam? Todos nós somos adolescentes. A palavra adolescente significa, em crescimento. Espiritualmente, todos nós somos adolescentes. Estamos em crescimento. Qual é o seu alvo? Onde você pretende chegar? Vocês se lembram o que significa pecado? Quem se lembra o que significa pecado? Quem se lembra para me dizer? Errar o alvo. Que mais? Não chegar ao alvo. Porque a ideia de errar o alvo é no sentido de que você tinha um alvo para ser atingido e você não chegou lá. Então Paulo diz nesse texto que Deus tem um alvo para nós. E aquele que não está se esforçando por chegar a esse alvo está em pecado. Pecado é não atingir o alvo. Não é errar no sentido de você atirou daqui e errou. Não. Já falei, até dei exemplo, caminhei aqui. O alvo era como se eu tivesse que sair daqui e chegar até aquela caixa de som. E então eu não vou. Eu não chego lá, eu fiquei só até aqui. Ou vou tão devagar que vai ser difícil alcançá-lo. Por isso que o escritor da carta aos Hebreus
no capítulo 12, versículo 1, ele diz que devemos nos desembaraçar. Portanto, nós também, pois, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Há uma proposta de Deus para nós. Há uma proposta. E quando não estamos correndo, não estamos sendo diligentes, nós estamos em pecado. Lembram-se que Jesus falou que aquele que lança a mão do arado e olha para trás, o que é? Ele não é o quê? Apto para o quê? Para o reino de Deus. Por isso que Paulo diz, esquecendo-me das coisas que ficam para trás, prossigo para o alvo. Eu li Filipenses 3, de 12 a 14. Mas esse alvo de que Paulo fala é tão importante que no versículo 8 ele diz assim: mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus. O que você conhece de Jesus? O que é vida eterna mesmo, irmãos? O que é vida eterna? Vida eterna é o quê? Hein? Fala de novo. João 17:3 diz assim: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, como único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Quem não conhece a Jesus não tem vida eterna. Por isso, qual é o seu conhecimento? Paulo diz, olha, o conhecimento de Jesus para mim é tão importante que eu considero todas as coisas como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas, eu as considero como esterco. Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo. Mas o que está acontecendo? O povo de Deus está deixando Cristo de lado, conhecimento de Cristo de lado. Sua vida está com investimento muito maior nas coisas periféricas. Em que você gasta mais tempo, meu irmão? Em que você investe mais tempo? Aí você diz, olha, mas vida espiritual não é só ir na igreja, perfeito, tá? Correto. Mas qual é a sua motivação pelo que você faz? Aí que está o grande segredo. O grande segredo está porque eu faço o que faço, qual é o meu foco, qual é o meu alvo. Porque Deus olha para o coração. Não tem como separar o nosso trabalho, o nosso estudo da vida espiritual, não. Tudo isso é espiritual. A grande questão é por quê, qual é a motivação de eu fazer o que eu faço.
Porque depois de 70 anos eu volto à sala de aula. Qual é o meu desejo? Porque eu aceitei fazer esse curso? Porque eu acredito que eu posso abençoar pastores jovens que estão começando o ministério. Impressionante, sábado agora, três deles sentaram-se na mesa quando estávamos almoçando, no intervalo entre as aulas, e vieram fazer perguntas. Compartilhar a pergunta que eles fizeram. Qual foi o maior erro da sua vida que o senhor não faria de novo como pastor? Oi, fala, o que você quer? Tudo bem? Tá? Vai lá e senta com a vovó, que o pastor está falando agora, tá bom? Isso aí, que não faria de novo. Pastor, nós não gostaríamos de cometer um erro que o senhor cometeu. Olha que legal. Queremos aprender. O outro perguntou, pastor, quando é que a gente sente que é a hora de deixar a igreja? São crises na vida do pastor. E eu falei umas coisas para eles que eu acho que eles nunca tinham pensado. Eu falei, depende do trauma que você tiver na sua vida, no seu histórico de vida. A sua gravidez, a gravidez da sua mãe para a sua gestação, foi planejada ou foi um acidente? Você foi uma criança que veio porque seus pais queriam que você viesse ou não? Você teve algum trauma entre os 0 e 7 anos ou não? Porque muita coisa do que nós fazemos no pastorado e muita coisa do que nós, às vezes, até queremos deixar o pastorado por causa de sentimento de rejeição. Se você foi uma pessoa rejeitada, então você vai carregar isso com você. Qualquer situação que alguém se opõe a você, vai parecer que ele está rejeitando você. Eles começaram a esbugalhar os olhos. Pois é. Falei, então cada um de nós é diferente, cada ministério é diferente, falei para eles. Então eu acredito que este momento que eu voltei à sala de aula, e o Jorge fica impressionado, vovô, você voltou a estudar? Eu falei, voltei. E aí eu já fui convidado para lecionar a partir de janeiro do ano que vem, para os jovens, os novos, para os pastores. Aconteceu a mesma coisa quando eu estava fazendo a pós-graduação em teologia. O último módulo, eu fui o professor da minha turma. Aqueles que estavam fazendo módulos e que não tinham feito aquele último módulo, mas eu já o tinha feito, então eu fui o professor daquela turma. Então, por que você volta a estudar? Qual é o seu alvo? Por que você quer ganhar mais dinheiro? Então, tudo é espiritual. Tá? Você pode transformar a sua vida, suas atividades, os seus alvos de vida cristã. E não parecer que espiritual é vir à igreja somente, é somente orar, é somente ler a Bíblia. Tudo isso faz parte. Tanto que, nesse texto que eu falei, olha só. Ele deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Interessante, né? Professores. E Paulo vai dizer também, lá em Romanos, que a gente deve despertar o dom que há em nós. Ele fala até o dom da ação social. Você se dedicar a isso. Tá? Em Hebreus capítulo 11, versículo 37, por que essas pessoas se submeteram a isso? Vejam só, foram apedrejadas,
foram cerradas ao meio. Você tem ideia do que é uma pessoa sendo cerrada ao meio? Viva! Foram postas à prova, foram mortas ao fio da espada, andaram errantes, vestidas de pele de ovelhas e de cabras, necessitadas, afligidas e maltratadas. Hebreus 11:13. Todos estes ainda viveram pela fé e morreram sem receber o que tinha sido prometido. Viram-nas de longe e de longe as saudaram. Reconheceram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Não receberam o que foi prometido, mas submeteram-se, porque tinha um alvo supremo. Não é isso que acontece com um estudante? Essa semana eu fui visitar a Ana Paula, estava conversando com o Daniel, falei: Daniel, que hora que você levanta, você acorda? Ele falou 4h40 da manhã. Pessoal que estuda na escola militar e que mora aqui, em Lagoa Santa. 4h40 da manhã. Um adolescente. Tem crianças que levantam cedo assim também aqui, que estudam na escola militar. E tem trabalhadores que se levantam a esta hora. Por quê? Tem um alvo, tem um objetivo. E por que a gente, em relação ao reino, a gente não tem objetivo? Por que a gente não faz desses objetivos, como diz lá em Colossenses capítulo 3, versículo 23, tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. Se nós começarmos a transformar nossas ações em ações para o reino, e também outras ações diretamente ligadas ao reino, vai fazer diferença. Então é muito importante que a gente não fique para trás. A gente precisa prosseguir para o alvo. Filipenses 3:12. Não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Você presta atenção aqui? Não é só você que tem um alvo. Deus pegou você. Deus alcançou você. Você foi alcançado, você está no reino dele, você está na igreja, porque ele tem um alvo para você. Ele alcançou você porque ele viu que podia usar você para este alvo. Como quando Ananias disse para Jesus, a respeito de Paulo: esse homem é um perseguidor. E o que é que Jesus disse? Vai, porque ele é para mim um vaso escolhido. Meu irmão, minha irmã, você foi escolhida por Deus. Deus tem um alvo para a sua vida. Olha só, o final deste versículo 12. Pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Cada um de nós foi alcançado por Cristo Jesus para um alvo específico. Então, não olhe para trás. Já falei aqui,
Aquele que lança a mão do arado e olha para trás não é apto para o reino de Deus. Está reprovado. Não olhe para trás. Olhe para o alvo. Olhe para o alvo. Mantenha. É o que diz lá em Hebreus 12, no versículo 2, vai dizer o quê? Olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Mantenha os olhos fitos. Mas você também precisa lembrar que Deus chamou você para esse alvo e você precisa dar sequência. O que diz em 1 Coríntios capítulo 15, versos 57 e 58? Quase toda primeira visita que eu faço a uma pessoa que veio para a nossa igreja, quase sempre eu leio esses dois versículos. Mas graças a Deus, verso 57, mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de Cristo Jesus. Então, meu irmão, a vitória está garantida, está assegurada. Mas você tem que fazer algo. Aí ele continua, portanto, meus amados irmãos, sede firmes. Qual é a área que você está vacilando? Seja firme. Seja também constante. Nada, um dia sim, outro não. Não, constante. Firmeza, constância, sede firmes e constantes, sempre abundantes. Faça o máximo que você puder. Dedique-se o máximo que puder. Você está estudando? Dedique-se ao estudo o máximo que você puder. Diz, meu Deus, eu vou me preparar, eu vou ser um profissional em determinada área, e eu vou servir ao próximo, e quando eu sirvo ao próximo, eu estou servindo a Deus. Eu vou fazer o melhor que eu puder. Você é um empregado? Faça o melhor que você puder. Que Paulo diz, olha, você não está servindo aos homens não, você está servindo a Deus. Você é uma pessoa autônoma? Faça o melhor que você puder, na sua área. Você vai ser reconhecido. Deus vai abençoar você. E para terminar, meus irmãos, uma pergunta. Pelo seu estilo de vida, pelo modo como você tem agido hoje, no que você está focado? Não significa que você teria perdido o foco, perdido o alvo. Não permita que isso aconteça. Volte, mantenha o foco, mantenha o alvo. Paulo diz o quê? Esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Não permita que experiências do passado, que circunstâncias diminuam o seu passo para o alvo. Esse supremo alvo, o alvo da suprema vocação de Deus em Cristo Jesus. Eu quando penso nisso, eu fico assim, deslumbrado, admirado. Meu Deus, uma vocação de Deus em Cristo Jesus. Dentro de Cristo Jesus. Uma vocação em, não através, não para, mas em Cristo Jesus. Vocês se lembram qual é esse alvo supremo? Até que todos cheguemos à estatura completa de Cristo, à medida do varão perfeito. Todos nós, com o rosto descoberto, estou citando 2 Coríntios 3,18. Todos nós com o rosto descoberto, refletindo como espelho a glória do Senhor.
Somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. 1 João 3, vede com grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conheceu a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele. Meu irmão, você tem ideia de qual é o alvo supremo de Deus para você? Em Filipenses capítulo 1, versículo 6, diz que tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, há de aperfeiçoá-la até o dia de Cristo Jesus. Deus está trabalhando com você, meu irmão. Está realizando uma obra. Para que sejamos morada de Deus. Olha quanta coisa esse alvo envolve. Então, o que nós precisamos para fazer para alcançar esse alvo? Primeiro, buscar o Senhor. É o que diz lá em Isaías capítulo 55. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Precisamos buscar a face do Senhor. Porque você pode estar diante dele, mas não está vendo a face dele. Segundo Crônicas 7,14. Primeiro é Isaías 55,6. Segundo Crônicas 7,14. Todo mundo sabe. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face. Na bênção araônica, que diz: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti, o quê? Levante o seu rosto. Ó, Deus poder olhar para você. Ore e diga: Deus, olha para mim. Deus, eu quero ver a tua face. Tua face eu quero ver, Senhor, te quero mais. Buscar a santificação. Hebreus 12, 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. É preciso a gente ver o que está atrofiando a vida da gente, o que está sendo embaraço. A gente precisa se desligar. Vocês se lembram de que quando Jesus ressuscitou Lázaro, Lázaro veio todo enrolado, todo enfaixado. E o que Jesus disse? Desligai-o, desatai-o. Às vezes a pessoa se converteu, mas ela está toda enrolada, toda enfaixada. E ela precisa se livrar daquilo. Isso é o processo da santificação em nossa vida. Para que a gente possa ver o Senhor. Quando Lázaro saiu do túmulo, o rosto dele estava todo enfaixado. Ele parecia uma múmia. Jesus diz: desatai-o. Aí quando Lázaro é desatado, não somente ele pode andar, mas ele pode olhar para Jesus. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Naquele texto que eu preguei domingo passado, falando sobre o Salmo 51, quando Davi diz: torna a dar-me a alegria da salvação e sustém-me com espírito voluntário. Então anunciarei aos pecadores, a tua palavra aos pecadores, e eles se converterão. Então vocês veem que quando a gente chega a esse processo de santificação, aí a gente começa a ter resultado do trabalho da gente, fruto do trabalho. Buscar o Senhor, buscar a face do Senhor, buscar a santificação, e então acontece a frutificação. Estai em mim, Jesus diz lá em João capítulo 15, versículo 5. E eu em vós, porque sem mim nada podeis fazer.
Vamos orar, irmãos? Vamos ficar em pé? Orar. Oh Deus, nosso Pai, ajuda-nos a manter o foco. Perdoa-nos pelas vezes que temos deixado de olhar para o Senhor. Perdoa-nos pelas vezes que temos sido envolvidos, atrapalhados pelo pecado. Ajuda-nos a olhar para Jesus e a prosseguir, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a manter o ritmo, manter o foco, ser firme, ser constante e ser abundante. Que Teu Espírito nos conduza nessa caminhada, em nome de Jesus. Amém. Amém. Podem sentar, meus irmãos. Deus abençoe. Vou impetrar a bênção apostólica e à noite estaremos mais uma vez reunidos. Que o amor de Deus, nosso Pai, e a graça salvadora do Senhor Jesus Cristo, e as benditas consolações do Espírito Santo de Deus, conosco sejam, e de igual forma sobre todos os filhos de Deus, na face da terra espalhados, desde agora e para todos sempre. Amém. Amém.